Proágil Sistemas. Terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Olá, eu sou a doutora Mirelle Padilha, sou consultora da Proágil Sistemas e respondo pelas áreas trabalhista e previdenciária. E gostaria de conversar um pouquinho com você que é consulente da Proágil Sistemas em relação a uma lei nova que foi aprovada agora na semana passada, né? A Lei 14.151 de 2021. A emenda dela, inclusive, fala em relação ao afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a questão aí da pandemia, né? Da calamidade pública. Ela tem apenas 2 artigos. No artigo 1º, nós temos uma regra, né? E trouxe também dentro do artigo 1º o parágrafo único. Então, o que diz a legislação? Ela fala que durante a emergência de saúde pública e de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Bom, no artigo 1º, o legislador deixou bem claro, ele não fala que a empresa tem a faculdade e nem a empregada a faculdade de decidir se vai afastar ou não. Aqui ele traz a palavra deverá, então é uma obrigação imposta pelo legislador. Então a legislação ela foi bem clara. A gestante deve ser afastada da questão do risco, né, da atividade então de trabalho presencial. Ali no parágrafo único, então ele tentou explicar, né? Eu falo tentou porque essa legislação desde o início ela foi muito omissa e já vamos explicar o porquê. Ali no parágrafo único, então, ela disse que a empregada gestante, nos termos do caput deste artigo, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho de distância, né? Vamos lá. Ele disse que eu tenho obrigação, então, como empregadora, né, fazendo um exemplo aqui, de afastar minha empregada, mas que este afastamento deve ser para o trabalho à distância, né, o teletrabalho. Vamos lá. A legislação deixou muitos pontos aqui em aberto e muito omissa em relação a muita coisa. Entre elas, o seguinte: e as atividades? As atividades que são incompatíveis com o teletrabalho, com o trabalho à distância. O que fazer? Nestes casos, como funciona? Como que fica a questão do afastamento? Tenho que afastar? Bom, nós acabamos de ler que a legislação ali no artigo 1º diz que deve ser afastada. E o parágrafo único, na verdade, é só um complemento do artigo 1º, né? Então, ele está dizendo que deve ser afastada para teletrabalho. Mas o artigo 1º diz que deve ser afastada. Então, quanto ao afastamento, nós temos a previsão expressa, tá? Nós só não temos aqui... Nós só não temos a explicação, né, ou melhor, a norma de como vai funcionar dentro dessa legislação os casos em que é incompatível a função ou teletrabalho, tá? E o que fazer nesse caso aqui? Bom, desde a semana passada, desde o dia 12 de maio ali, nós já viemos discutindo essa matéria. E diante dessa discussão em relação à legislação, e estudo também, desde a semana passada, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós temos uma nota técnica, que é a nota técnica 01 de 2021, do GT Nacional Covid-19. É uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, né? Foi emitido aí pela Procuradoria-Geral do Trabalho e já trazia, na realidade, uma orientação em relação a qual a visão, né? O posicionamento da Procuradoria em relação às gestantes. E ela na realidade, ela complementa muito a nossa orientação em relação a essa questão aí. Porque veja bem, quando a Lei 14.151 foi promulgada, ela não trouxe dentro do bojo da legislação nenhum artigo de lei que vedasse qualquer outra legislação, né, ou entendimento ou afastamento. Ela foi totalmente omissa quanto a isso, né? Então, se ela foi omissa quanto a isso, eu já tenho uma legislação
já tem uma orientação, já tem uma legislação em relação àquela matéria e aquela legislação nova foi omissa, entendo eu que ela não revogou nenhum artigo de lei, nenhuma legislação, porque se o fosse, ela deveria trazer isso de forma expressa e não foi o que aconteceu na Lei 14.151. Então vamos lá, a nota técnica 01 de 2021, ela responde aqui a questão, né? Ela responde, porque lá no item 3, gostaria até que, se você puder ter acesso a essa nota técnica, que você dê uma lida com calma em relação a todo o texto, tá? Mas em particular, de uma forma mais resumida, ela fala o seguinte, ó, lá no item 3, garantir que trabalhadoras gestantes sejam dispensadas do comparecimento ao local de trabalho no caso de não ser compatível a sua realização na modalidade home office com remuneração assegurada durante todo o período em que haja acentuado risco de contaminação no convívio social, podendo ser realizado o afastamento pautado em medidas alternativas. Então aqui a nota técnica veio para dizer o seguinte: aquelas funções em que eu não consigo fazer o afastamento da empregada para um teletrabalho, eu tenho que aplicar outras medidas alternativas. E aí ele diz como, quais são, né? Ele traz ali no texto: interrupção do contrato de trabalho, concessão de férias coletivas, integrais ou parciais, suspensão dos contratos de trabalho, suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional, prevista lá no artigo 476A da CLT, entre outras permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o distanciamento social, tendo em vista a condição de grupo de risco. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise interpretativa, vamos lá. A legislação 14.151, ela não vedou a aplicação de outra legislação, bem pelo contrário, ela foi omissa e disse o seguinte: precisa afastar, é dever do empregador em afastar a empregada, e no parágrafo único diz que tem que ser para teletrabalho. Ok, mas ela não trouxe artigo dizendo que outras legislações não poderiam ser aplicadas aqui. E se eu tenho uma lacuna na legislação, eu preciso preencher essa lacuna com outra legislação dentro do ordenamento jurídico, certo? Dentro do ordenamento jurídico. Então, compreendemos sim que tanto a medida provisória 1046 pode ser aplicada ao caso, a medida provisória 1045 também de 2020 pode ser aplicado ao caso. Então, neste caso, vamos lá. Qual orientação eu tenho que dar para o empregador, né? Que orientação o consulente aqui tem que repassar ao empregador? A decisão, na realidade, do empregador tem que ser pautada numa análise de risco. Isso sempre, né? Sempre. Mas dentro dessa análise de risco, o que ele tem? O que ele poderia, né? Quais são as opções que ele poderia analisar ou pelo menos comparar uma com a outra? Bom, vamos lá. Aqueles que querem ser mais conservadores, tá? Se quiserem optar em conceder férias à empregada gestante, conceder férias para aguardar esse período aí, para verificar se vai existir alguma orientação técnica, alguma portaria do governo em relação a essa omissão aqui, podem o fazer, tá? Pode até se utilizar da própria medida provisória 1046 e aplicá-la aqui ao caso, tá? Outro detalhe, aqueles que, porque não querem assumir risco nenhum, desejarem estabelecer ou promover, né, uma licença remunerada, também pode fazer. Tá? Podem aplicar também. E aqueles, aí agora vai uma interpretação bem extensiva, que acreditam que preferem fazer a suspensão do contrato de trabalho, a teor da medida provisória 1045, analisando e levando em consideração que a empregada também concorda e que não vai existir perda salarial, compreendemos que não tem nenhum óbice da legislação. Ela não vedou a aplicação da medida provisória 1045, ok? Então fica uma dica aí para vocês.
uma análise de risco. Aqueles que necessitarem de um auxílio maior ou que precisarem tirar alguma dúvida em algum caso mais específico, estou à disposição de vocês, né? Pelo telefone ou por e-mail. Nós sabemos que nós temos vivido durante toda essa pandemia dentro da área trabalhista, né, e da área previdenciária, mas mais especificamente em relação à área trabalhista, muitos desafios, né? Tem sido muito desafiador pela questão da legislação ser promulgada em muitas delas com muita omissão, e nós acabamos que precisamos fazer uma análise até mais ampliativa. Sabemos sim que pode existir um outro posicionamento mais para frente, então essa interpretação que nós temos, ela é respaldada para os dias de hoje, não quer dizer que não possa ser alterada mais para frente. Ok, gente? Acredito que pode ter auxiliado vocês aí. Se precisarem de algo, estou à disposição. Uma ótima semana. Para maiores informações sobre essa ou outro tipo de consulta, entre em contato com os nossos consultores, por telefone ou por e-mail. Para mais informações sobre os nossos produtos e serviços, entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais. Para contato com a nossa equipe, telefones e e-mails. Suporte técnico 47 3340 1871. WhatsApp 47 3340 0619. E-mail suporte@proagil.com.br ou diretamente comigo no e-mail osmar@proagil.com.br. Site www.proagil.com.br.